Boa noite a todos, né? Já me sinto em casa, conheço quase todos vocês por conta do curso, né? Eu ministro algum curso aqui, documentação imobiliária, que tem uma vez por mês, e alguns outros cursos. Então, agradeço a presença de todos, cumprimento todos, inclusive os internautas. E hoje nós vamos falar, eu vou passar algumas noções, né, de contratos. Como a nossa conversa hoje é mais informal, mais rápida, convido aqueles que queiram, né, se aprofundar, que venham no curso de documentação imobiliária, que tem uma vez por mês, e nós conseguimos, então, estender o assunto e falar mais especificamente sobre alguns casos e alguns contratos. Primeiro, eu tenho que falar um pouco da importância da propriedade. Dentro do nosso sistema, né, da nossa Constituição, é muito importante o direito de propriedade, o direito à propriedade, e o direito de moradia também, que está previsto constitucionalmente. E por que eu gosto de falar sempre sobre essa importância? Porque quando nós falamos em direito de propriedade, direito à propriedade, direito à moradia, são direitos básicos, né, que as pessoas têm, que são direitos fundamentais: direito à moradia, alimentação, renda mínima ao trabalho na terra, dignidade humana. E o corretor de imóveis, ele trabalha exatamente com essas situações de direito de propriedade, direito à propriedade, direito de moradia. Então, ele tem que atender esses princípios fundamentais, né, esses direitos fundamentais. E por que é tão importante isso? Porque, normalmente, as pessoas, durante a sua vida, elas adquirem um imóvel só, né? As pesquisas, elas demonstram que, lógico, que tem pessoas, nós também trabalhamos com investidores, mas a maior parte da população, ela adquire, ao longo da sua vida, um imóvel, ou troca, né? Depois de um tempo, vai trocar por um imóvel maior, mas, assim, não é o imóvel bem maior que a pessoa adquire durante a sua vida. E aqui no Brasil, então, como eu estou falando para vocês, o nosso ordenamento constitucional, ele partiu de uma posição individualista sobre a propriedade, e hoje a propriedade ela é entendida como de interesse geral. O que acontecia, né? Os proprietários, antigamente, eles podiam fazer o que eles quisessem com seus imóveis, não era assim? Então, a pessoa comprava o imóvel, deixava lá, só às vezes murava ou colocava uma cerca e deixava lá valorizando. Não é isso? Antigamente, o pessoal fazia assim. Só que hoje não, né? Hoje é muito importante a função social da propriedade. Por isso que nós temos regras, por exemplo, como as regras de uso capião, que vêm previstas na nossa legislação e legislação esparsa. Estão previstas na Constituição, previstas no Código Civil, previstas no Estatuto da Cidade. Por quê? Porque se eu não uso a minha propriedade, uma outra pessoa vai poder fazer uso dessa propriedade. Se eu abandono, por exemplo, a minha propriedade, alguém vai poder usar de uma forma melhor, não é? Certo? Então, hoje, as regras, por exemplo, também ambientais. Eu não posso fazer o que eu quero na minha propriedade, né? Vocês sabem muito bem que, se eu tenho, por exemplo, uma indústria poluidora, eu não vou poder me instalar em vários locais e vou ter regras específicas para evitar contaminação de solo, para evitar uma poluição, né, que vá prejudicar a todos. Tá? Então, essa situação, ela trabalha em cima desse interesse geral. E aí, essa função social que eu estou falando, que é tão importante, né, ela está presente dentro da propriedade.
para formar, administrar os capitais e deixar para cada geração que ela também prepare para a geração futura. Então, eu não posso destruir, chegar lá, colocar alguma coisa, poluir a água, poluir tudo. Por quê? Porque hoje o mais importante é o cuidado. Então, nós temos que ter cuidado e deixar para as próximas gerações, assim como nós tivemos a oportunidade, ou nós temos a oportunidade de ter um determinado lugar, de conhecer a água, de conhecer rio, nós também temos que respeitar para que as próximas gerações também possam ter esse direito. Por que eu estou falando isso? Porque nós, corretores, trabalhamos com isso, né? Então, nós trabalhamos com venda de imóveis, de sítios, de fazendas, e toda essa situação envolve, principalmente, essa função social da propriedade. Tá? Por exemplo, nós não podemos chegar e falar para o nosso cliente, não, estou vendendo uma área que é uma área de preservação, mas você pode chegar lá e cortar tudo. Alguém aqui duvida disso? Não. Né? Nós temos que explicar para o cliente, olha, tá, você está comprando essa área, você vai poder usar uma quantidade de metros, um tamanho, e o restante você vai ter que manter, né, intocável, ou da forma que a legislação assim determine. Tá? E quem é, né, o corretor de imóveis? Eu já falei da importância dele dentro do nosso direito de propriedade. É aquele que tem a função, ele aproxima as partes interessadas que pretendam contratar, efetuar uma compra e venda ou alguma outra transação. Nós vamos falar um pouco dessas transações. Ele aconselha, informa as condições do negócio e procura conciliar os interesses e recebe uma remuneração para isso. Esse somos nós, esse é o nosso trabalho, não é? Diário. Tá. Por que é tão importante? Porque o corretor de imóveis, nós temos que ter muito claro isso, a nossa função não é simplesmente chegar e apresentar uma parte para outra e falar, ó, está aqui o valor da minha remuneração, você agora deposita, né, na minha conta. Tá? Não é assim que funciona. O corretor ele tem todo um trabalho e todo um preparo. Nenhum cliente, ele quer que o corretor haja dessa maneira, né? Certo? Eu tenho visto vários problemas, assim, eu ouço, né, ou as pessoas me consultam, até em relação a esse atendimento. Aqui não é crítica, não, estou falando de alguns atendimentos, tá? Não estou generalizando. Alguns atendimentos que a pessoa compra o imóvel pela internet, né? E depois, ou direto com o proprietário, né? Tira o corretor da função dele, que seria essa função de aconselhar, de informar, ele que conhece, ele que sabe, ele que vai ajudar a resolver problema, e vai direto para o proprietário. E isso tem gerado problemas, tá? Não vou generalizar, mas assim, eu tive um caso que fui consultada a semana passada, a pessoa entrou numa dessas plataformas aí, comprou direto com o proprietário. Elas mesmas, a proprietária fez o contrato de compra. Tudo bem. Combinaram, essa pessoa que me consultou depositou o dinheiro na conta do filho da proprietária, visitou o imóvel, depositou o dinheiro e achou que estava tudo certo. Né? Não teve corretor, não teve ninguém, ficou feliz que ela pagou menos, né? Só que o que aconteceu? Na data de desocupação, entrega das chaves, tinha uma pessoa dentro do imóvel, que era o ex-marido da pessoa que vendeu para ela. Aí ela chegou lá, vim para tomar posse, né? Vou entrar no imóvel, tal, já paguei, já tenho um contrato. Ele falou, eu não vou sair. Né? Aí, ela se desesperou, porque ela tinha investido todo o dinheiro lá, pagou, depositou, com boa fé, e a mulher falou, agora você se vira, tira ele de lá, faz o que você quiser. Então, ela veio me procurar. Eu falei, ó,
Tá bom, você tem que ficar calma, é através de uma amiga, né, que é uma outra advogada. Você tem que ficar calma, se você conseguir conversar com ele, fazer com que ele saia, ótimo. Se você não conseguir, nós vamos tentar, tem que analisar toda a situação, não é? Porque só a mulher assinou o contrato. Se ele é ex-marido dela, eu não sei quando ela comprou, eu não sei se ele teria que assinar o contrato também, você já pagou, né? Qual o regime, em que época, como que foi isso? Se ela se divorciou, quando ela se divorciou, se eles fizeram partilha, eu não sei nada. Então, é bem complicado. E não dá para você falar assim, em um segundo, né? Ah, eu vou resolver, vai ser assim, assim, assim. Não é tão simples. Eu não sei qual o direito dele, eu vou ter que estudar, vou ter que verificar datas, prazos, situação, regime de casamento. Então, tudo isso, vocês podem perceber disso que eu estou conversando, desse caso, que não é tão simples assim fazer um contrato, né? Não é você entrar lá na internet e copiar lá do Google um contrato, né? Contrato você precisa fazer, mas tem inúmeros itens que você tem que estar ao par, que você tem que estar vendo. Ué, quem tem que assinar aqui? Está vendendo? Tá. Quem vai assinar? Né? Qual o regime de casamento? Vocês compraram juntos? O regime de separação total? Tudo isso a gente precisa estar atento, precisa estar verificando, né? Não é só fazer o contrato. Então, assim, o corretor, ele tem que ver isso. Alguns corretores que trabalham em imobiliárias, têm um departamento jurídico, o que vai acontecer? Vamos passar isso para o jurídico vai analisar. Outros que têm formação jurídica conseguem resolver, né? Mas o ideal é estar sempre verificando essas peculiaridades. Por isso que eu costumo falar. Às vezes eu vou dar uma aula ou vou fazer uma palestra e o pessoal pergunta, mas é tudo igual? O contrato é simples, eu pego o modelo? Não, gente, não é, né? Cada contrato vai ter a sua peculiaridade, a parte específica que vai exigir uma atenção maior, tá? Então, sempre nós vamos ter que ver e que analisar. Os nossos contratos, né, assim, mais comuns. Então, nós vamos fazer os nossos documentos que nós vamos estar lidando todo dia. São contratos, que eu vou preparar um contrato, distrato, né, quando a coisa não deu certo, vai ter que distratar, e também não pode ser uma só parte. No distrato, tem que as duas partes têm que concordar, elas têm que assinar um documento. Então, eu vou distratar. Eu tenho também que conhecer e entender documentos. Que documentos? Documentos pessoais das partes, né? Eu preciso pegar RG, CPF, certidão de documento que comprove o estado civil, que seria nascimento ou casamento, né? Eu vou precisar visitar o imóvel. Algumas vezes eu vou precisar de avaliações quando quando existe discussão entre as partes. Um quer vender por um preço, um herdeiro, outro quer vender por outro, né? E, normalmente, quando eu falo em avaliação, eu fico muito perplexa quando a pessoa me passa um imóvel e fala, olha, eu já quero vender por 1 milhão. Ontem tive uma ligação de uma cliente minha, muito conhecida. Inclusive, eu verifiquei a documentação, não vendi para ela, porque eu faço mais análise de documentação do que a parte de venda. Então, eu analisei a documentação quando ela foi comprar uma chácara, e agora ontem ela me ligou, falou, estou vendendo a chácara por 800 mil. Aí eu pensei, eu nunca vou conseguir vender a chácara dela por 800 mil. Então, eu falei, olha, eu acho que você deve levar a pessoa aí de perto, né? De perto do local, que eles vão saber melhor o preço e vão conseguir, porque eles já têm um pessoal interessado, especificamente, um cliente que já vai procurar lá, que quer uma chácara, e ele vai ter condição de te atender, né? Melhor, de atender seus anseios aí melhor, porque eu não vou conseguir vender a chácara dela, eu tenho certeza.
né, por 800 mil. Então, acho que assim, o corretor ele tem até que estar passando essas informações para o cliente. O cliente não gosta, quando você fala para ele, olha, eu não vou conseguir vender a sua chácara por 800, que eu consigo, e eu também tenho curso de avaliação, como vários de vocês aqui, é pegar uns 400 mil na chácara. Não é uma chácara grande, está precisando de muita reforma. Então, assim, nós temos que ter sinceridade também com o cliente, né? Porque senão você pega, vai ficar lá parado, não vai adiantar nada, você não vai conseguir vender, e aí ele vai ficar muito insatisfeito. E vistorias também, né? Eu tenho percebido atualmente que essa situação das vistorias está sendo cada vez mais necessário você ter uma vistoria de entrada e uma vistoria de saída. Tá? Principalmente em locação. Na compra também, porque quando essa nossa conversa, é mais sobre contratos do Código Civil, né? Que são aqueles contratos que nós vamos fazer especificamente para cada parte. Então, tem um comprador, um vendedor, nós vamos sentar e vamos trabalhar com esse contrato. Porque os outros, aqueles contratos de aquisição de imóvel na planta, eles são contratos de adesão. Então, eles vêm prontos e eles seguem uma outra legislação, tá? Que é o Código de Defesa do Consumidor. Você não pode alterar, né? Então, ele tem algumas proteções, todas lá estabelecidas dentro do Código de Defesa do Consumidor. O nosso contrato é aquele contrato do Código Civil, que eu vou fazer esse contrato específico para determinadas pessoas. E cada vez mais está sendo necessária essa vistoria, porque as pessoas entram no imóvel e, às vezes, depois elas desistem ou não querem mais, então dão a entrada e depois começam, mas tem um problema aqui, tem um problema ali, e locação também, tanto venda de imóvel usado quanto locação. Então, o que nós precisamos? Cada vez mais fazer uma vistoria muito bem feita, né? Com fotos especificando quais são aqueles pontos que eu entendo que são um problema do imóvel, né? Na locação, por exemplo, eu tenho que entregar o imóvel em condições da pessoa usar, não é isso? Né? Eu não posso entregar um imóvel lá todo prejudicado, que está com o telhado que enche de água, com goteira, não funciona a parte hidráulica, não funciona a parte elétrica, não pode ser assim. Então, tem que ter uma vistoria, e eu já aviso o meu cliente, quando não tem condições de habitar, olha, eu vou trabalhar com o seu imóvel agora, acho melhor você fazer uma reforminha, né? Está chovendo, né? Tem que ter, porque isso está na lei, né? Então, não adianta eu pegar esse imóvel, não vai dar certo. Então, tem que tomar cuidado com essa vistoria, tá? De entrada, e o que também? A vistoria de saída. Também é bom que se faça uma visita no imóvel para saber como está, né? Por que a vistoria de saída? Porque eu tenho visto o seguinte, às vezes a pessoa aluga aquele imóvel que já não está em boas condições, né? Ele deu uma pintura, mas a parede, eu brinco, eu falo que a parede fica tão mova que ela fica parecendo uma pelúcia, né? Porque fica assim todo. Então, nesses casos, a pessoa às vezes pinta, aí o inquilino entra. Só que em um mês voltou o mofo todo, né? Se não foi feito um tratamento na parede e tal. Quando o inquilino sai, ele quer que entregue um imóvel novo para ele, todo reformado. Só que não tem condição, né? É inviável, impossível. Teria que tirar, descascar, fazer um tratamento, né? Então, assim, tudo isso precisa estar relatado, pelo menos documentado, né? Olha, a parede tem aqui algumas marcas de umidade e tal, para quando aquele inquilino sair, você não ter tanto problema. Eu tenho visto com frequência o proprietário que quer que o corretor reforme o imóvel. Porque entrou, você que colocou o inquilino lá, ele detonou meu imóvel. Não, o seu imóvel já era detonado, né? Mas não é legal falar isso para o cliente. Fica complicado. Então, você vai falar, não, o imóvel já não tinha uma condição
tão boa. Tanto que aqui, nessas primeiras fotos, já tem marcas de umidade, né? Então, tem o desgaste normal, né, do imóvel. Então, é meio complicado. Então, nós precisamos, cada vez mais, ter um respaldo nessas vistorias. A vistoria de entrada e a vistoria de saída. Tá? É muito importante. E aí, os nossos principais contratos, né? Compra e venda com cessão, locação para temporada, tem muitos outros. Hoje em dia, nós temos contratos novos que estão surgindo, né? O time sharing, que é aquele que a pessoa vai, ela tem condomínio, né? E ela tem condomínio e ela usa aquele imóvel durante um período do ano, normalmente em local que ela vai usar durante as férias, né? E ele é dividido, ele é multipropriedade. Foi inserido no Código Civil recentemente, né? Ontem eu dei prova e meus alunos que trouxeram o código antigo, eles não tinham essa parte do código da multipropriedade. Né? Então, assim, é complicado. Mas nós temos outras formas. Hoje em dia, por exemplo, tem muita alocação que as pessoas estão fazendo que em qualquer imóvel, em qualquer prédio desses que tem estúdio, né? Então, aluga por uma semana, aluga por um período curto. E aqueles que compraram imóvel para residir não estão muito satisfeitos com essa situação, né? Porque o ideal seria o quê? Tá, então vamos ter um prédio só para... É o que antes era o apart-hotel, né? Então a pessoa vai, fica um período e depois ela sai. Isso, essa locação rápida, ela precisa ter o quê? Uma fiscalização também rápida. Então, a pessoa vai apresentar o documento, quem vem, quanto tempo vai ficar, não é? Porque eu não posso colocar qualquer pessoa, num prédio residencial, né? Então, aí você coloca lá, aí depois você não sabe quem está do lado do seu apartamento. Então, tem que ter todo esse mesmo. Airbnb. Então, aí você tem que ter toda uma situação de verificação desses documentos, que tem que ser rápida, né? Tem que ser rapidinho. Então, vai verificar quem é aquela pessoa, quanto tempo ela vai ficar, porque depois ela vai estar dentro do prédio. Então, depende já do estatuto desde o início. Também tem essa discussão. Se ele tiver como prédio residencial, algumas pessoas, é a convenção do condomínio que estabelece. Então, assim, tem uma discussão, mas isso está vindo com força, né? Estão construindo já apartamentos só para essa finalidade. Bom, então, esses são os novos contratos que eu estou falando, né, para vocês. Esses contratos, normalmente, eles vão ser o quê? Contratos de adesão, né? Porque a pessoa vem e vai ficar uma semana. Não vai fazer todo um contrato. Você vai o quê? Preencher só os dados da pessoa. As condições já vão estar lá, previstas. Tá? Então, são alguns contratos que nós não vamos estar fazendo no dia a dia. Bom, então, a compra e venda é o mais típico e comum negócio imobiliário. A compra e venda. E o artigo 482, essa que nós estamos falando hoje, que é compra e venda de imóveis usados ou imóveis de terceiros, a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Então, na compra e venda, o que nós vamos fazer? Nós vamos sentar e discutir em que condições que isso vai dar certo, não é isso? Então, o corretor, ele tem que trabalhar nesse sentido. Às vezes, as partes, elas não estão se entendendo por detalhes mínimos, que não está fechando o negócio. É aí que o corretor vai ter que explicar, ou entrar e conseguir, né, fazer esse convencimento das partes, tá? Para que elas possam fazer uma negociação dentro da intenção de cada uma,
Porque não é todo tempo que eu vou chegar e já vai ser muito simples uma compra e venda, né? Todos que estão aqui têm experiência e sabem disso. Não é tão simples assim. Então, e outra situação, né? Se nós colocarmos imediatamente comprador e vendedor um na frente do outro, mandarmos eles conversarem, a maior parte das negociações não vão dar certo. É o corretor que tem que ir o quê? Conduzindo, né? Com a expertise dele. Então, ele vai passando para uma parte, aí ele conversa com a outra, aí ele sugere alguma coisa que fique mais adequada, tá? Então, é o corretor que vai conduzindo essa negociação, tá? Isso, até chegar num consenso para poder escrever, né, gente? Para poder escrever isso, colocar. Então, aqui nós temos também qual a legislação que vai tratar, que isso é de grande importância, né? Qual a legislação que vai tratar de determinados contratos de locação e qual a legislação que trata da locação de contratos de imóveis urbanos, residenciais ou não residenciais. Então, o Código Civil ele ainda mantém algumas locações que estão dentro desse artigo que ele estabelece, e essas continuam sendo regidas pelas regras do Código Civil. Imóveis da União, dos estados, dos municípios e autarquias e fundações. Vagas, né, de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos, também continuam sendo regidas pelo Código Civil. Espaços destinados à publicidade, a partes hotéis, residências ou equiparados, né, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e, como tais, sejam autorizados a funcionar. Arrendamento mercantil em qualquer das modalidades. Esses tipos de locação continuam sendo regidos pelo Código Civil. É a Lei 8.245, com alterações, porque existem alterações, né, que foram introduzidas na Lei de Locação. Ela trata das locações de imóveis urbanos e o procedimento que eu vou usar, né? Esses imóveis podem ser residenciais e não residenciais, que a gente chama de comerciais, tá? Então, essas locações, elas estão regidas pela Lei 8.245. Quando eu tenho qualquer dúvida, o que eu preciso colocar no contrato, quais são as obrigações do locador e locatário, onde eu vou buscar? Aqui, né? Na lei. É simples, porque se vocês observarem, a lei estabelece as garantias, a lei de locação. A lei estabelece o que o locador precisa e quais as obrigações do locatário. Então, não tem muita dificuldade. E o contrato de locação, normalmente, nós temos o quê? Um padrão. E aí, esse dá para ir mexendo nesse padrão e colocando as partes específicas, né, que eu pretendo colocar, tá? Então, esse contrato eu vou mexendo. O de locação normal, do nosso dia a dia, não é tão difícil, dá para fazer e colocar exatamente aquilo que eu preciso. Também tem a locação de aluguel por temporada, né? Aluguel de imóvel com prazo máximo de 90 dias, também previsto na Lei 8.245, e admite a cobrança adiantada do valor que foi acertado num contrato escrito, tá? Esse daqui também, normalmente, a gente faz. Importante nesses casos de locação, como eu já falei para vocês, é fazer uma vistoria, né? Fazer um laudo de vistoria na entrada e na saída, bem detalhado. Tirar fotos. O que eu costumo orientar é o seguinte: tem uma dúvida, tira foto. Como que nós podemos colocar essa foto no contrato? Eu coloco o seguinte: as fotos, aí posso colocar de 1 a 10, passam a fazer parte integrante deste contrato. E eu imprimo.
E não é difícil você imprimir. Qualquer impressora colorida imprime, né? Na folha de sulfite, a foto lá. E aí, ambas as partes dão o seu visto, né? Assinam ali e dão um visto de que estão de acordo com aquelas fotos. Isso ajuda... Então, eu anexo, né, as fotos, para poder ter uma certeza de que não vai ter tanto problema na saída, tá? Da pessoa. Aí nós temos também essa situação da alienação fiduciária, que é importante para quem vai vender um imóvel e vai receber em parcelas. Esse contrato de alienação fiduciária, normalmente, ele é feito por quem? Pelo agente financeiro, os bancos, né? Mas ele pode ser particular também, não sei se vocês sabiam disso, né? Então, pode ser particular. E aí, quem faz para mim, normalmente, é o meu escrevente. Eu faço em cartório, no cartório de notas, né? Depois vai ser mandado a registro, vai ser registrado, e ele que faz, ele tem lá uma minuta, e ele vai adaptar essa minuta. Tá. É um ato de transferência, né, de um bem imóvel ou imóvel do devedor para o credor, em garantia do pagamento da dívida. Ele manda para o banco, né, depois já... Mas pode ser sem banco. Se eu fizer um financiamento pessoal, direto, tá? O devedor, ele detém a posse direta do bem, para usar, e o credor detém a posse indireta do bem, né? Aquele que está recebendo, que fica em seu domínio. Depois de quitar o empréstimo, o comprador adquire a propriedade definitiva do bem. Alienação fiduciária. Esse é específico, é uma lei específica. Oi? Pode também. Com qualquer pessoa, tá? A hipoteca caiu de mão. Falou tudo. Porque antes, a hipoteca, né? O colega falou. Antes, o imóvel ficava hipotecado. Para executar, dava muito trabalho. Então, com essa rapidez nossa, né? Celeridade necessária, veio a alienação fiduciária. Então, a alienação fiduciária é assim, a pessoa detém, o proprietário detém a posse do imóvel até que seja quitado. Quitou, transfere, tá? Outro, em tese... É mais fácil até ele retomar. Se não quitar, é mais fácil retomar. Bom, então vamos lá. Aqui, como eu falei, nós estamos falando de noções de contratos, né? Então, eu preciso passar para vocês alguns requisitos para a validade do negócio jurídico. O contrato, o que ele é? Não é um negócio jurídico? Tá, é um negócio jurídico. O contrato, ele é uma das maiores fontes de obrigação que existe no direito. Por quê? Porque quando eu faço um contrato, eu estava lá tranquila, não tinha nenhuma obrigação. A partir do momento em que eu faço contrato, eu tenho que cumprir, não tenho? Não gerei uma obrigação? Então, ele é fonte de obrigações. E não é uma obrigação só, né? Aí nós temos que cumprir tudo aquilo que foi colocado no contrato. Eu costumo dizer o seguinte, que tem os passos, né? Então, tem a negociação, depois tem a proposta, depois tem o contrato, depois tem a escritura. O contrato é o documento onde eu vou colocar maior quantidade de detalhes daquela negociação, né? Porque a escritura ele já está lá no final, já é um documento mais enxuto. No contrato, não, tenho que colocar tudo que existir de problema no imóvel, tudo que... Tudo que eu pretendo colocar, que as partes ajustaram, eu tenho que colocar no contrato. Por quê? Se não está escrito, tem valor? Não, né? Então, tem cliente que chega para mim e fala assim, não, mas eu combinei com a pessoa, nós ajustamos isso e aquilo. Está no contrato? Não. Então, então não existe no mundo, vocês concordam? Que aí vai ficar a palavra de um contra a palavra do outro. Né? Pode... Então, mas aí o colega falou em testemunha. Aí, quando eu falo em testemunha, eu já pulei para um outro problema. Vocês concordam comigo? Porque quando eu vou passar para a fase de testemunha,
provavelmente eu já fui para o judiciário, eu já estou numa briga. E aí eu vou demorar um tempão para solucionar isso, tá? Eu estou falando assim, nos contratos que, né, que não precisem de... Então, nós vamos ter que tomar um certo cuidado, porque o que não está no contrato não existe, vai ser a palavra de um contra a palavra do outro, e eu só vou passar para a fase de testemunha, normalmente, quando eu vou para o judiciário, né? Como não dá para você pôr no contrato alguma coisa que não está explícito na lei? Não, depende. Assim, o que eu não posso colocar num contrato é alguma coisa que seja proibida por lei. Não vai adiantar. Né? Então, o que é proibido eu não posso, o que é defeso por lei eu não posso colocar. Mas o que, algumas situações que a lei não proíbe, eu posso esclarecer e estabelecer, tá? Então, por exemplo, né, primeira requisito importantíssimo para constar num contrato, para eu verificar se eu posso fazer aquele contrato ou não, é o agente capaz. Agente capaz, o que é? Pessoa que tem capacidade, né? Isso, que é o maior de qual idade? De 18, né? Em tese. Vamos falar no geral. Quem tem capacidade civil hoje, na nossa legislação? Maior de 18. No limite até que idade? Não tem limite de idade. Enquanto ele estiver entendendo os atos da vida civil, que ele vai ao banco, não tem limite de idade, gente, não tem. Enquanto ele estiver entendendo o que ele precisa fazer, vai no banco, tem cartão, vai fazer compra. Ele tiver em condições, entendendo o dia a dia. Então, ele vai ter capacidade. Vender um apartamento você há 99 anos. Oi? Então, ele falou que vendeu um apartamento de uma pessoa de 99 anos. Se a pessoa estiver lúcida, não tem problema. Nesses casos, como o colega falou, eu procuro me cercar, né, de maiores cuidados, entendeu? Assim, verificar se tem algum filho que está vindo junto também, né? Isso envolve, às vezes eu peço, né? Se você tiver condições, pega uma declaração do médico de que ele está em condições, que ele está sabendo o que ele está fazendo. Isso não é legal, mas assim, é um requisito que vai trazer mais segurança para a pessoa deixar, né? Isso lá. Mas então, vamos continuar. Esse agente capaz, eu posso mudar um pouco isso? Posso, né? Se ele tiver entre 16 e 18 anos, ele pode ser o quê? Emancipado, tá? Então, os pais ou representantes legais podem emancipar para que ele venha assinar o documento, efetue e concretize a negociação. Antes disso, se ele não tiver emancipado, menos de 18 anos, ou se ele tiver menos de 16, qual vai ser o requisito aí, gente? Menos de 16. Não pode vender. Não, mas eu posso o quê? Pedir um alvará judicial, né? Então, eu vou tomar o cuidado de avisar a família que está vendendo, que tem o menor envolvido, que tem que pedir um alvará para o juiz. E aí vai pedir. O juiz pode deferir ou pode indeferir. Né? Se ele achar que aquilo não vai ser para o bem desse menor, ele vai indeferir. Então, o que eu tenho visto? Colegas que primeiro fazem o contrato, mandam os pais assinar esse contrato, e depois falar, agora vai lá pedir para o juiz. Pode isso? Não pode. Primeiro tem que ter o alvará, depois fazer o contrato, tá? Não pode. Outra situação, não interditado. Por que a pessoa pode ser interditada? Por vários motivos. Porque ela tem um comprometimento intelectual, porque ela está doente, então ela pode ser interditada. A qualquer momento? Sim, a qualquer momento da vida, né? Então, por exemplo, ela pode ter um problema de saúde, ela pode ter sofrido um acidente e ela perde a capacidade, né, de saber entender o que ela está fazendo, o que ela pode assinar. E aí, nesse caso,
que eu vou ter que fazer? Também vou lá para o juiz. Aí vai ter que nomear um curador e autorizar a venda. Nem sempre o juiz autoriza. Nem sempre, porque se ele achar que aquela... Vamos pensar que seja um imóvel que tá alugado, está trazendo renda. Ele pode indeferir, né? Ele pode pedir que seja feito o quê? Uma avaliação no imóvel. Então, tem inúmeras situações. E pode demorar também. Então, não é tão simples assim, está interditado, vamos botar o imóvel para vender, vamos vender. Não é assim que funciona. Primeiro vai para o judiciário, depois vai para fazer o documento, se o juiz autorizar, né? Se tiver um alvará, tá certo? Então, tem que prestar atenção. A Lei 8.245, esse módulo 104 está dentro dela? Não, aqui já é o Código Civil, que eu coloquei ali, Código Civil. Esses são requisitos previstos no Código Civil. O que eu tenho que ter? Objeto lícito. Então, o objeto daquele contrato tem que ser lícito, né? Não posso fazer alguma coisa de um contrato ilícito. No nosso caso, normalmente é lícito, que é o imóvel, né? Eu tenho que ter o quê? A forma prescrita ou não defesa em lei. O que significa? Se a lei determina que eu tenho que fazer um determinado ato de uma forma, ele vai ter que ser daquela forma. Por exemplo, a compra e venda ela tem que ser feita como? Por escritura e depois tem que ser registrada no registro de imóveis, não tem? Então, é assim que eu vou fazer, tá? Porque a lei assim determina. Se eu preciso representar alguém na assinatura de uma escritura, o que eu vou fazer? Uma procuração. Procuração por instrumento público, que é feita no cartório, porque se eventualmente eu tiver uma procuração de próprio punho, alguma coisa, não vai servir, tá? Porque a lei determina que seja assim, para eu representar alguém, né? Tem que estar específico lá, que eu vou assinar aquela venda, tem que constar o endereço, tudo mais. Então, assim, esses 3 requisitos, eles são necessários para a validade do negócio. Então, antes de fazer o contrato, o que eu vou fazer? Ver se isso aqui está dentro, de acordo dentro daquilo que eu estou falando. Aí ainda, agora já estou... Aquele era para o negócio jurídico, esse é para o contrato, tá? Código Civil 421 a 480, que trata... Nós temos uma parte no nosso Código Civil. Código Civil, o que ele traz? Regras, né? Regras para o nosso dia a dia. O que eu posso fazer, como que eu devo fazer. E ele tem uma parte específica que é sobre contratos, né? Ele traz lá uma parte específica que vai estabelecer. E dentro dessa parte, eu vou ter que identificar as partes envolvidas, né? Todo o contrato, a proposta, tudo que eu estou fazendo em relação àquela negociação, eu preciso identificar as partes envolvidas. Identificar como? Nome, CPF, RG, profissão, endereço, estado civil, tudo isso tem que estar no contrato. Renda. Né? A renda é depois, é outra parte. A renda é outro departamento. A renda nós já checamos, vamos lá. Definir o objeto do contrato, né? O que é o objeto? É aquilo que eu estou combinando. O que eu vou fazer? É uma compra e venda? Tá, então tá legal. Objeto do contrato, compra e venda do imóvel, tal, assim, assim, assim. Identificar valores e reajustes, né? Porque muitas vezes a pessoa coloca os valores e esquece de colocar reajuste. Aí fez o contrato, esqueceu lá de reajustar, né? Não colocou nenhum reajuste. Precisa colocar. Então, se a pessoa estiver pagando, for em prestações, se ele atrasar, o que vai ter? Se vai ter o reajuste legal, o que vai ter? Né? Inflação, então, essas coisas. O reajuste IGP, GPM, né? Então, tem lá já aqueles que nós costumamos usar, né? Cláusula penal. Aí nós temos o quê?
Nós vamos especificar valor e reajuste. Nós vamos definir as obrigações e direitos das partes. Então, vocês lembram que eu acabei de falar? Que o contrato, ele é a maior fonte de obrigações que eu tenho? Então, é aí que nós vamos ter que colocar tudo que tiver de específico naquele caso, vai estar constando aqui. Por exemplo, quando que o imóvel vai ser entregue? Tá. Como que esse imóvel vai ser entregue, né? Está comprando, é usado. Normalmente, é necessário que seja colocada uma cláusula que o imóvel foi vistoriado, que ele está sendo vendido no Estado. Nós não estamos tratando de imóvel usado? A de corpos vou deixar, no Estado. Né? Então, que ele está sendo vendido no Estado. Por que ele está sendo vendido no Estado que está? Aí eu vou fazer a vistoria, porque imóvel usado, a pessoa quer vender, não quer? Ela vai reformar todo o imóvel, pintar, deixar ele todinho novo? Não, né? Ela vai vender como ele está, porque senão ela reformaria e muitas vezes ela ficaria no imóvel, né? Às vezes a pessoa quer vender, eu tenho um imóvel, está antigo, ninguém está usando, vou vender. E não interessa, às vezes, para a pessoa reformar, tá? Eu sei que agora tem empresas que já pegam, já reformam e depois elas descontam na hora da venda. Mas vamos pensar no nosso dia a dia aqui, né? Que não. Ele vai ser vendido do jeito que ele está. Mesmo com 50 anos de idade? Claro, o imóvel, então, todo imóvel ele tem uma idade, né? Uma idade. Isso a gente aprende no curso lá de avaliação. Então, o material tem idade, o imóvel tem idade, mas a pessoa pode ter reformado, né? Ela pode ter alterado, então ela acrescentou alguma área, ela mudou, ela arrumou o imóvel. Então, o imóvel, ele está sendo vendido do jeito que está. O que eu não posso é mentir para a pessoa, porque normalmente na documentação, quando você puxa, lá, pega a documentação, que não é o nosso caso de hoje, falar especificamente sobre isso, nós vamos ter o quê? Pega a matrícula do imóvel. Está lá, né? Uma casa, assim, normalmente está construída no ano de... Eu tenho um imóvel que foi construído quando eu nasci. Ele está bom, até hoje. Então, assim, ele vai ter toda a descrição do imóvel. Na prefeitura também nós vamos ter essas informações, né, no IPTU. Então, naquele conjunto que nós estamos preparando dos documentos, eu tenho algumas informações. Eu tenho normalmente. E a pessoa, quando vem também, ela traz aquela pastinha, né? Aquelas pastinhas já com os documentos, a escritura anterior, o contrato, tudo que ela tem do imóvel, eles normalmente trazem para mostrar. Então, você consegue verificar a data, tá? E aí nós vamos o quê? Definir, então, tudo que tiver que definir no imóvel, nós vamos colocar ali as obrigações, quando vai ser entregue, né? Quando serão feitos os pagamentos, tudo mais. Eu tenho que estabelecer prazos. É muito comum, que eu estou com tosse mesmo. Não, agora eu vou deixar. É muito comum, daqui a pouco, ver contrato que a pessoa esqueceu de estabelecer prazo. Isso dá um problema, né? Então, assim, será pago o valor X, esquece de colocar quando, daqui não sei quanto tempo, né? Ou tem uma obrigação, por exemplo, a pessoa ficou de regularizar o imóvel. Acontece, não acontece? Às vezes a pessoa tem o imóvel, eu vejo muito isso, e consta lá somente o terreno. Ela não averbou a casa, a construção, né? E aí vai ter que fazer. E aí surge um outro problema. Quem vai fazer isso? Quem está comprando ou quem está vendendo? Vai pagar os ITBIs. Que isso gera despesa, não gera? Então, e a pessoa esquece de colocar no contrato.
também vai dar um problemão. Vocês vão ter um problemão lá na frente. Então, isso precisa ficar constando no contrato. Quem vai regularizar? Eu que estou vendendo ou a pessoa que está comprando? Né? Porque se eu que estou vendendo for regularizar, não pode pagar tudo, porque senão eu não vou ter interesse em regularizar. Eu recebo tudo e falo para a pessoa, tchau, vai lá, agora se vira. Não é o que eu faria, né? Eu não faria isso. Mas estou dizendo, a pessoa pode fazer, eventualmente. Aí o pessoal vai reclamar com o corretor. Ou, se é a pessoa que está comprando, isso também tem que ficar constando, que ela se compromete a regularizar a construção, e, para isso, então, ela tem que segurar um valor, porque, se eventualmente ela vai gastar, ela tem que ver quanto ela vai gastar com isso. Né? Então, são situações que a gente tem que ir prevendo dentro do contrato. Prever cláusulas de cancelamento ou de alteração. Cancelamento, o que seria? Eventualmente, se não der certo, se tiver algum problema, né, como que vai ficar? É muito comum colocar no contrato também, assim, está dando uma entrada, e que, se eventualmente for impossível concretizar a negociação por causa das certidões, né, como que vai ficar? Eu costumo colocar, devolve-se a entrada e finaliza, porque as certidões hoje são bem rápidas, então não precisa nem prever uma correção para esse valor. E eu também não entrego o cheque, entendeu? Eu recebo um cheque, que digo que vai ficar com o corretor, até que sejam entregues as certidões. Entregues as certidões, se estiver tudo bem, aí a gente continua a negociação. Sim, mas o... Então... Demora mais é a de cartório. Então, essa dá para fazer a pesquisa. Então, mas o que eu costumo fazer? Eu faço uma pesquisa no Serasa, normalmente, dou uma olhada, exatamente. E aí, eu faço mas nós não podemos falar para o cliente, não é falar, nós não podemos fazer essa pesquisa tão rápida, entendeu? Eu acho assim, não, ele está falando das certidões. Quase todas saem rápido, menos a do cartório, demora uns 3 dias. Mas a do cartório, Você pesquisa. Então, mas voltando, o que acontece? Nós temos que dar uma garantia para o cliente, então nós temos que ter essas certidões em mão. E eu costumo fazer isso na assinatura do contrato. Eu pego o cheque de entrada, peço alguns dias, porque você está me falando, você está pensando numa situação que deu tudo certo. Né? Só que, então, mas vamos lá, eu tirei as certidões, elas vieram com algum problema. Então, por isso que eu gosto já de colocar no contrato que vai ser feito. Porque, se eventualmente elas tiverem algum problema, eu vou buscar as certidões de objeto e pé, tá? Tudo isso já está previsto no contrato, e a pessoa não fica naquele desespero, né? Porque tem prazo. Então, voltando, pessoal, então eu tenho que prever algumas cláusulas de cancelamento, cláusulas de alteração, né, se eventualmente existir, e o quê? Que é de extrema importância? As sanções, né? Então, por isso que, às vezes, alguns colegas me ligam e falam, mas me manda a cláusula aí de sanção, mas eu não sei o que você está colocando no seu contrato. Não é assim, né? Me manda um contrato pronto que eu vou mudar aqui. Depois é uma baita responsabilidade para mim, né? Porque eu não vi a situação que ele está fazendo. Aí ele vai falar, não, usei seu modelo de contrato, não deu certo. Não é assim, né? Então, até por uma questão ética, nós não podemos falar isso. Então, cada contrato é um caso. Tem datas, tem situações específicas, não dá para falar isso. Vamos pegar um modelão de contrato. E eu sou totalmente contrária à situação de entrar lá no Google e pegar um contrato. Pode ser bom, mas pode ser ruim. Da próxima vez, fala para ele mandar um cliente que eu faço contrato. É melhor, não é? Mandar o cliente a gente faz, porque não é muito fácil. Bom, e aí, o que acontece, né, gente? Aí eu resumi bem, porque no curso de documentação eu falo bastante sobre isso, mas eu resumi. Nós podemos ter a responsabilidade
Nós podemos ser responsabilizados por isso que nós estamos fazendo, né? Qualquer profissional dentro da sua área pode vir a ser responsabilizado pelo que ele faz. E assim acontece com o corretor, né? Por exemplo, se ele se precipitar, não tirar a certidão, e teve uma decisão recente que entendeu o seguinte, que o corretor ele não tirou as certidões. Então, o negócio não deu certo. Não deu certo, né? Quer dizer, deu ruim, como a gente fala. Então, o que acontece? O corretor, ele depois entrou cobrando a comissão dele. Não recebeu. Por quê? Porque ele teve responsabilidade pela não concretização do negócio, que só deu problema, tá? Então, aí nesse caso, não, esse é o autor dessa frase. Então, a responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo que ela causou a outra, por fato próprio ou por fato de pessoas, ou coisas que dela dependam. Se a responsabilidade da certidão é de quem vende, já vai... Não, peraí. Não, vamos lá. Agora ele falou o seguinte, a responsabilidade de quem vende, é ele que tem que apresentar. Sim, vamos lá, vamos por partes. Quem apresenta as certidões? O vendedor, porque é ele que tem que comprovar que o imóvel dele pode ser vendido e que ele pode vender. Responsabilidade. Legal. Mas eu posso assumir essa responsabilidade se, eventualmente, eu orientar meu cliente. Acontece. Você pensa que não, mas acontece. Como corretor. Ou se não tiver corretor. Mas aí ele não vai cobrar, como ele estava cobrando a remuneração. Mas vamos lá. O que acontece? Vamos deixar o palestrante falar sozinho? Quando que eu posso assumir uma responsabilidade? Se eu falo para o meu cliente, olha, vamos dispensar as certidões? Ou, eventualmente, nesse caso que teve uma jurisprudência que saiu recentemente, eles não tiraram o quê? As certidões da pessoa jurídica. Se eu sou pessoa física, estou envolvida numa pessoa jurídica, vai ter que tirar todas as minhas certidões pessoa física e todas as pessoas jurídicas, né? Por quê? Porque, assim, eventualmente, se eu, pessoa jurídica, estou numa situação ruim, ou estou numa falência, eu não posso dispor dos meus bens. O juiz vai desconsiderar a personalidade jurídica e vai atrás dos bens particulares dos sócios, que é o que pode acontecer, né? Normalmente, todas podem ter envolvimento. Então, se a pessoa não tira, ela vai causar um problema para o cliente, né? Ah, tá. Aí nós temos o quê? Uma previsão de responsabilidade do corretor. Ela vem prevista em vários artigos e na legislação, né? Mas eu separei aqui esses, prevista no Código de Ética Profissional, aí eu ia colocar o número da resolução, acabei esquecendo, no artigo 5º, no Código Civil, artigo 723, e demais artigos que tratam da responsabilidade civil. Responsabilidade civil é que eu vou ter que indenizar alguém se eu causar dano ou prejuízo, né, para ela. Pode também responder em que esfera? Na esfera penal, né? Então, quando o corretor erra ou causa algum problema, ele pode responder na esfera ética, que é perante o conselho, que vai verificar se o comportamento dele teve ou não alguma falha ética, né? Vai responder na esfera civil, se ele causou prejuízo para o cliente com aquele determinado comportamento, né? E também pode vir a responder, então não é vai responder, pode vir a responder na esfera penal se houve algum problema que foi detectado dentro da esfera penal, criminal, tá? Ele pode ter usado um documento falso, alguma coisa ali, então isso pode ser apurado, tá? Normalmente, esse exemplo que eu dei para vocês é típico, deixar de tirar certidões necessárias.
tá? Eu vejo colegas, às vezes, que não tiram nem a certidão negativa de débito municipal. E aí tem débito. Poderia ser vendido? Poderia. Eles poderiam ajustar no contrato que essa dívida seria descontada do valor do pagamento do preço, desde que tudo isso ficasse ajustado, fosse feito um levantamento, né? E não fazem. Então, tudo isso tem que... Eu posso vir a ser responsabilizado. Aí, né, pessoal, algumas dicas, né? Como que eu tenho que escrever esse contrato para que ele fique um contrato, assim, que dê para entender, que o contrato ele tem que ser o seguinte, qualquer pessoa que pegue esse contrato tem que entender, né? Por isso que eu falei aquela hora, quando você falou da palavra, eu falei que não. Assim, qualquer pessoa que pegou aquele contrato, ela tem que entender. Então, ele deve ser escrito de forma simples, clara e objetiva, evitando dúvidas de interpretação. Então, qualquer pessoa pegou, tem que saber o que tem que ser cumprido ali. Data de pagamento, né? Entrega do imóvel, qualquer pessoa. Ação trabalhista. Esse estava lá atrás, nós acabamos de falar, das certidões, né? Aí das certidões. Essas ações, elas podem influenciar, sim. Nesse caso, não adianta nem constar do contrato. Ele está lá, que tem que apresentar as certidões trabalhistas. Se, eventualmente, vier alguma que seja muito, assim, que traga insegurança para o negócio, aí parou. Parou, tá? Não dá para você continuar a negociação. A não ser que seja, por exemplo, um vendedor que tem um patrimônio muito grande, você pode continuar a negociação e ele vai garantir que ele tem um patrimônio, assim, que dá para cobrir se eventualmente ele tiver algum problema, tá? Mas aí, as expressões em latim devem ser evitadas. Por quê? Porque as expressões, quando a gente coloca uma expressão em latim, nem sempre nós também sabemos o que nós estamos escrevendo ali, né? Então, coloca uma expressão em latim, só que você não lembra, esqueceu, não sabe o que quer dizer. Tá, não é legal, porque o cliente vai te perguntar, tá, o que quer dizer isso aqui? Aí você fala, também não sei? Não é assim, né? Não vai ser legal. Você não vai passar credibilidade para o cliente, né? Então, vamos procurar, verifica ali, põe uma outra expressão que seja mais fácil de compreender, né? Porque senão o cliente perde a confiança. Você coloca um monte de expressão em latim só para o contrato ficar bonito? Só que não, tá? Não vai dar certo. Algumas expressões dentro do direito, aqui nós não estamos falando de direito, nós estamos falando de noções básicas e o que está no Código Civil, para que nós possamos trabalhar pensando em como pode ser feito um contrato. Então, algumas expressões dentro do direito não tem, né? Você tem que usar aquela porque não tem um sinônimo. Mas, assim, vamos pensar num contrato bem feitinho. Os documentos das partes devem ser conferidos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar tudo de novo. Eu já pedi o documento, mas eu vou dar uma olhadinha lá. Quando que aquela pessoa nasceu? Vou pegar a certidão de casamento, qual o regime? O que importa isso? Importa, assim, quando a pessoa está comprando, e é com recursos próprios, então vai pagar em dinheiro, o cônjuge não precisa aparecer na compra. Eu só menciono que ele existe, né? Junto à certidão de casamento, pago, menciono que ele existe. Mas na venda, ele precisa assinar. Então, quando eu estiver vendendo, ele precisa aparecer e assinar também. Sob pena de, se eu assinar sozinha, aquela documentação não está correta, né? Tá? Não, o cartório, ele sabe tudo quem tem que assinar. O cartório, normalmente, ele já determina, ele não vai aceitar. Bom, outra coisa, as assinaturas. Ainda hoje, eu entendo que elas precisam ter a firma, vai reconhecer firma. Todo mundo assinou, vamos mandar o contrato para reconhecer firma. Em alguns casos, até, o próprio cartório, não sei se ainda estão mandando, mas eu
fiz, acho que há um ano, e nós pedimos para o cartório mandar um funcionário, ele vem, traz as fichas, né? E aí preenche, leva o contrato, reconhece firma, tranquilo, né? Tranquilinho. A descrição do imóvel, ela deve ser correta. Então, como que eu vou descrever imóvel? De acordo com o que consta na matrícula, tá? Então, se tiver lá área maior, então eu vou descrever área maior e coloco. Muitas vezes tudo é feito, às vezes via contrato, porque ainda está sendo feito um desdobro, alguma coisa. Eu vou colocar aquela área específica que está sendo retirada, né? Oi? Mas assim, a descrição é a descrição da matrícula. Senão você vai ter problema lá na frente. Da matrícula. Bom, e aí, assim, terminando essas dicas, né? O que que acontece? Nós só temos esse pouquinho de documento e vamos fazer o quê? O contrato. Eu queria que a doutora explanasse sobre o tema do contrato de compra e venda, cláusula de arrependimento, somada à cláusula penal. O que a doutora pode nos ensinar sobre Então, essa questão importante no contrato de venda e compra? Então, normalmente, quando existe o arrependimento, né, uma das a parte vai ter que, quando eventualmente o arrependimento é do vendedor, ele tem que devolver a entrada em dobro. Quando o arrependimento é do comprador, ele perde a entrada, né? Por isso que, mas isso normalmente fica bem ajustado quando a gente está preparando esse contrato. Eu já coloco, a gente já tem que colocar essa cláusula. E é normal. Quando ela não entendeu. Você quer, olha, eu repito para você, olha para mim. Quando o vendedor se arrepende, o que que acontece? Ele recebeu uma entrada, ele tem que devolver em dobro, tá? Quando é o comprador que se arrepende, ele perde. Só que eu vou te falar uma coisa. Esse é o ponto que maior quantidade de processos ele gera, tá? Por quê? Quando a pessoa se arrepende, ele não fala, eu me arrependi. Ninguém vai chegar, dificilmente, me arrependi e tal, depois de feito o contrato. Porque ele sabe que ele vai ter uma sanção, né? Por isso que eu coloquei lá no final, as sanções. Então, o que ele começa? Atribuir a responsabilidade ao outro. E acontece isso com frequência. Então, se tinha, por exemplo, uma certidão com um problema simples, um processo que já está extinto, alguma coisa simples ali, ele vai se apegar nisso. Ele vai falar, não quero mais, porque, olha, aqui nessa certidão apareceu um apontamento, então eu não quero mais. E isso, onde que vai resolver, normalmente? Na justiça. E aí fica aquela briga. Ele tinha motivo, ele se arrependeu ou ele tinha motivo para não continuar a negociação? Entendeu? Então, é isso. São os pontos assim que tem que ser decidido normalmente na justiça. Olha, eu fiquei em dúvida com o contrato de compra e venda com cessão. Essa cessão seria transferir o direito total para outra pessoa ou seria o direito entre a pessoa que está vendendo e o proprietário? É como isso? Espera aí. Então, nós temos... O que é a cessão? Quando eu faço uma cessão, eu transfiro para alguém. Normalmente, um direito, né? E, por exemplo, eu posso ter cessão dos direitos. Eu comprei por contrato. Tem algumas cidades, eu tenho alguns alunos aqui que sempre reportam essa situação. Algumas cidades, a pessoa vai comprando, tem já uma característica, já é um hábito. Compra, não faz escritura, não passa, não registra, sabe? Vai passando. Então, por exemplo, se eu comprei um imóvel dessa maneira, só por contrato, fiquei com ele 15 anos. Agora, eu não tirei escritura, não tenho como tirar, porque eu não sei quem vai passar essa escritura. Às vezes a pessoa morreu, tem que fazer inventário. Às vezes
não acha essa pessoa, teria que fazer uma ação de uso capião, entendeu? Então, assim, aí eu cedo esses direitos que eu tenho desse contrato para você, tá? E você passa a ter a posse do imóvel e esse documento de cessão. Agora, pode ser também cessão de direitos hereditários. Vários herdeiros podem ceder os direitos do imóvel para mim, que estou comprando, né? Direitos e obrigações. Mas aí eu vou receber, e aí também temos que prever várias cláusulas. Que eles têm que me fornecer todos os documentos, quem vai fazer o inventário, né? Eles cederam os direitos, mas quem vai fazer esse inventário? Quem está vendendo, que é parte da pessoa que morreu, ou se eu que estou comprando, eu assumo, porque muita gente não tem o dinheiro para fazer o inventário, né? Isso tudo precisa estar constando no contrato, por isso que o contrato precisa ter. Agora, cessão é uma transferência, normalmente. Eu cedo alguma coisa. Então, tem vários tipos de cessão. Tá bom, tá? A minha informação, a minha preocupação e dúvida é ver, o imóvel está regular, tem escritura, está registrado, mas, às vezes, vamos dizer, o caso de um investidor. Ele compra o imóvel, mas ele não quer passar a escritura dele, fazemos um contrato de compra e venda, e ele pega uma procuração para alguém representar o vendedor, o antigo proprietário, numa futura transação. Tá. O que o corretor precisa ter como cautela, ou se ele pode ser prejudicado nessa transação? Então, ele tem que ter toda a cautela. O que acontece? Essas procurações, atualmente, eu tenho ficado bem preocupada, tá? Porque eu tive um caso, era meu mesmo, o imóvel era meu. E eu peguei uma procuração, tinha que fazer o inventário, me comprometi a fazer o inventário no contrato, e fui até o meu escrevente e falei, ó, quero a procuração assim, 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 eu vou fazer o inventário, depois eu mesma vou me outorgar. Isso está previsto no Código Civil, que pode ter essa procuração. Tá. E depois de um tempo, acho que uns 8 anos, eu fui cuidar disso, né? Porque era meu, sabe como que é, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente vai deixando. Aí lá vou eu atrás da procuração, achei a procuração, atualizei, peguei toda a documentação dos herdeiros, fui lá, paguei imposto, causa-mortes, fui fazer o inventário. Meu escrevente falou, olha, tem um problema na sua procuração. Qual? Eu esqueci de colocar que você tinha poderes para fazer o inventário. Então, quer dizer, eu estava com essa procuração, não me preocupei, né, a época de conferir, porque eu trabalho com ele há mais de 20 anos, e já não podia. A sorte é que eu consegui achar os 3 herdeiros e eles assinaram, porque se tivessem morrido, eu ia ficar numa situação difícil, né? Então, as procurações, eu entendo que elas dão uma garantia, mas o ideal é que elas não sejam procurações para serem usadas num tempo muito longo, né? Tá? E tem que ter, hoje em dia, às vezes, a legislação ela vai colocando, estabelecendo condições, né? E aí, por exemplo, eu pego uma procuração agora e vou cuidar disso daqui 5, 6 anos. Então, tenho que ter um certo cuidado para que, eventualmente, já não tenha sido alterada alguma condição. E mesmo nesse caso, doutora, vamos dizer, você nessa venda, através de contrato de compra e venda, fez a procuração com todos os poderes. Deve ser irrevogável e retratável. Isso, e também, por cautela, tirou todas as certidões necessárias, mas só que esse imóvel ele vai ser vendido não sabe quando. E naquele momento da venda, Exatamente. vai se puxar as certidões do antigo proprietário e tem restrições. Até o momento, exatamente, então, até o momento em que ele vai ser, essa documentação será feita, em tese ele está no nome, né, está registrado no nome da pessoa anterior. Gera direitos, então eu consigo comprovar que eu comprei há algum tempo, tal, mas o correto numa compra e venda é comprar e já documentar, né? Porque somente com o registro, no registro de imóveis, é que o domínio se transfere. Então, eu não recomendo. Eu tenho evitado esse tipo de situação. Tá? Eu falo, não, ou assina agora, ou, se você pegar uma procuração, isso pode te trazer um problema no futuro. Tá? Então, é isso.
Boa noite, doutora. Boa noite. Muito obrigado pela palestra. A minha pergunta não foi objeto da sua palestra, mas como surgiu aqui na resposta, no caso de eu ir comprar o direito hereditário de um herdeiro, ele tem que oferecer antes para os outros? Ah, tá. Essa situação entre herdeiros é de condomínio. Então, eles estão em condomínio, né? Vamos pensar lá, tem 3 herdeiros. Realmente, tem que oferecer, tá? Porque no condomínio, se eu não quero mais ficar com o condomínio, eu tenho que oferecer, tem prioridade sobre terceiros, um dos condôminos. Então, tem que oferecer. Obrigado. E entre os condôminos, aquele que tenha o quinhão maior ou que tenha feito benfeitorias, a lei estabelece direitinho quem vai ficar, tá? Tem uma pessoa, Sandra Pires, através do Facebook, ela escreveu, no caso em que a pessoa aluga um imóvel por 3 meses e não desocupa este imóvel neste período, o que fazer? Então, na verdade, então, vamos lá, rapidinho, vou tentar resumir, vou falar o que eu entendi dessa pergunta. O imóvel residencial, o contrato deve ser feito por 30 meses, para que eu possa, ao término desse contrato, tirar o inquilino sem justificar por que eu quero que ele saia. Se, eventualmente, esse contrato não foi feito pelo prazo de 30 meses, o que vai acontecer? Eu vou ter que esperar 5 anos. Dá 5 anos para poder tirá-lo. Agora, se não desocupa, aí precisa ver qual o motivo, como que funcionou essa alocação. Eu não tenho esse contrato, né, em mãos para analisar, não sei se é imóvel residencial ou não residencial. Então, todos esses itens vão influenciar na resposta. Então, é um pouco difícil de responder assim, de uma forma assertiva para ela, tá? O Fernando Penco, do Facebook, também fala, boa noite, estou em Ibiúna, interior de São Paulo. Muitos imóveis aqui na região de Ibiúna e São Roque são vendidos apenas com contrato de compra e venda, pois ainda não estão regularizados. Mas muitos clientes confundem o contrato de compra e venda com o contrato de gaveta. Tá. Poderia explanar um pouco a diferença? Poderia. Então, vamos lá. O contrato de compra e venda, ele é o contrato particular que 2 pessoas fazem transferindo direitos. Como ele colocou, eu já tinha falado para vocês, que em alguns lugares não se regulariza. Então, vai vendendo direitos, vende direitos, vende direitos. Esse contrato é um contrato particular que eu faço em cima de um direito que eu adquiri. O contrato de gaveta, normalmente, é aquele contrato que eu, por exemplo, fiz com o banco, fiz um financiamento e eu não quero mais. Aí eu chego para qualquer pessoa e falo, paguem meu nome, vamos fazer um contrato particular. Eu faço um contrato particular com aquela pessoa para que ela continue pagando o banco em meu nome, né? E ela vai ficar com o imóvel. Não façam isso. Esse contrato de gaveta, nós não podemos fazer. Por quê? Porque, assim, o banco, ele é o interessado maior. Então, é o banco que tem que decidir. Se eu não quero mais, eu tenho que dar um jeito, vai passar uma outra pessoa que vai lá, que vai fazer um financiamento junto ao banco, porque o banco está envolvido nessa situação toda, né? E o imóvel normalmente garante para o banco. Eu não posso fazer. E eu já tive clientes assim, olha, os piores processos que tem são esses, de contrato de gaveta, porque aí envolve o banco, tem que... o que o juiz determina, assim, numa decisão, rapidamente? Ele determina que aquele que vendeu por contrato de gaveta, o vendedor, né, aquele que negociou com o banco, que fez o financiamento, ele devolva para o outro todo o dinheiro que ele pagou. E aí tem que fazer uma compensação em relação àquele período que a pessoa morou no imóvel. Então, ele vai descontar o aluguel, tem que arbitrar um aluguel, normalmente isso é feito via perícia, é feito, arbitra-se um aluguel e desconta-se daquilo que eu tenho que devolver. Olha,
dá sérios problemas. São processos longos, que vão exigir perícia contábil, valor, vai ter que arbitrar esse aluguel. Não deve ser feito. E o corretor não pode se envolver, porque esse imóvel ele tem um contrato com o banco, né? Não pode ser feito. Obrigada.